O ABC Futebol Clube empatou ontem com o time do 4 de julho de Piripiri, lá do Piauí. 2-2, o ABC saiu na frente, fez 2-0 com o Alan Pedro e com o Alisson. E depois o time do Piauí foi lá e empatou com o Iltinho e André, né? Que beleza, o ABC tinha aí tudo na mão para estar no G4, para ser o segundo colocado. Acabou ficando fora do G4, agora é o quinto colocado, tem 10 pontos. Brigará pela última vaga no jogo contra o Bahia, lá no estádio de Pituaçu. Ontem, né, a gente vai debater agora o que aconteceu no jogo de ontem. E eu de cara vou dizer logo rapidão para o Ícaro e para o Anthony, quero ouvi-los também. Amigos, olha, o ABC começou num esquema de jogo diferente, 4-2-4. O Silvio Criciúma apostou e apostando na movimentação, na velocidade, num ataque de peso entre aspas, não de peso mais leve, mas de peso pela grande quantidade de jogadores, né, com o Alan Pedro livre, solto, com o Maicon Douglas, o Alisson, Vitinho, todo mundo se movimentando e sem meias, né? Eu dizia que queria ver o ABC com 2 meias, eles não vão dar meia nenhum, é o projeto 6-0, tem o Fome Zero. Esse era o projeto 6-0 do ABC. E funcionou. Funcionou por quê? Porque no primeiro tempo o ABC fez exatamente o que tem que ser feito quando você está jogando desse jeito. Muita intensidade, muita movimentação, muita correria, jogadores se mexendo, criando os espaços na frente, né? E pressionando o adversário. E claro, a postura e o posicionamento do 4 de julho, que era uma postura muito mais defensiva, ajudou a esse tipo de coisa a funcionar. Quando foi no intervalo, eu disse, me preocupa muito a condição física. Quem correu tanto no primeiro tempo não vai conseguir fazer no segundo. Eu faria logo no intervalo as mudanças. Aí sim, colocaria os 2 meias. Colocaria o Quixadá, colocaria o Marco Antônio. Botava os 2 volantes para serem volantes mesmo, né? O Janderson voltando lá atrás, marcando junto com o Valderrama, porque não precisariam mais eles sair tanto, já teriam os 2 meias na frente deles e os 2 atacantes, com a passagem do Netinho pela direita, que estava muito bem. Mas não, o Criciúma preferiu manter o time, manteve o time, aí teve um azar enorme, um azar e uma incompetência, um erro individual do Elitão, que não marcou o Eltinho. Eu não achei erro, não. Achou não? Cara, se eu fosse zagueiro, sinceramente, a sua profissão aqui é ser jornalista, ligar o microfone e falar. Se você liga o microfone e fica calado, na minha opinião, é um erro. O cara é zagueiro, o cara domina a bola na área, domina no peito. Pô, se fosse uma jogada rápida, beleza, mas o tempo que o Iltinho levou pra matar aquela bola, pra bola subir, pra ele dar aquela bicicleta, um zagueiro grande como ele, então, não precisava nada, era apenas ele encostar no cara. Ele não encostou, cara, ele permitiu que o cara fizesse. Eu vi muito mais mérito do Elitão, do Iltinho, até, ele tava distante, e é uma jogada muito na entrada da área. Não, mas você vê que ele se aproxima, Itamar. Mas não marcou, ele se aproxima, Itamar. Mas não... E ali é muito complicado você marcar uma bicicleta, porque pode se marcar uma falta, alguma coisa do tipo. Então toma Acho que o Elitão teve uma atuação regular. Então toma o gol. Senão a gente cai no risco, Itamar, de estar sempre culpabilizando o mesmo cara. Não culpabilizando não, mesmo cara não. O cara jogou mal, Antônio. Eu não vou passar pano, como você tá passando desde ontem, dizendo que acreditava no cara, pô. Eu ainda acredito. Acredito, Itamar. Ele pra você, bicho. Porque realmente o cara não tá jogando. Não, mas o Elitão não marcou bem. Mas foi uma jogada que você tá botando na conta toda dele, Itamar. Não. Aí, vou te dar um exemplo. O problema dele é individual. Mas o ABC cometeu erros no segundo tempo, principalmente, que não foram só individuais. Foi um erro coletivo e partiu da não ativação do seu treinador para perceber que o outro time iria mudar o estilo de jogo. E aí, claro, que recai muito em cima. Por exemplo, o segundo gol, eu não vou botar a culpa toda em cima do Vinícius Leandro, mas o que ele foi fazer lá no ataque? Eu concordo sobre isso, porque o time vencendo não precisa naquela altura do campeonato. Não é um erro individual? Nesse caso, sim. Então, e no caso do Elitão, e tinha que marcar também Mas é uma marcação, Itamar, que ele estava assim blocado, Itamar, e ele tá longe, ele tá longe, mas aí ele vai estar sempre colado, não existe essa marcação sempre colada, Claro Itamar. que existe. Ainda mais de um cara grande contra um cara pequeno, Claro, exatamente Itamar. Por isso. Não é tão perto. Você sabe, Itamar. Claro que eu sei. Só pra eu saber. Exatamente por saber o que eu tô dizendo. Só vou trazer a situação desse caso do Elitão especificamente. É um jogador que eu não quero cair no... Eu só não quero cometer o risco de estar personalizando... nem cometo o risco de estar passando pano todo dia. Calma, então. Né? Eu não quero cometer o risco de estar culpabilizando todos os problemas do ABC num só cara. Quem disse isso aqui? Não, eu tô falando que eu não quero correr esse risco. Mas a gente não tá correndo esse risco. Não tá. Mas então, eu tô falando especificamente de mim. Porque os outros podem cometer, eu não vou dizer,
deixar de reclamar de um erro individual. Assim como se você tivesse deixado, eu tinha falado do Vinícius Leandro, assim como se você tivesse deixado, eu tinha falado do Anissete, do Alisson, do Maicon, do Ivanaldo, de todos esses que perderam 8 gols lá na frente. Foram erros individuais. Pra mim, muito maiores do que aquele. Não sei. Eu acho sim. Eu acho é tanto erro quanto o outro. É igualzinho. Porque assim eu tô individualizando. Agora eu não tô mais, né? Agora falou de outros nomes. Só rapidão, então, mas desculpa até interromper você mesmo no início. Fica à vontade, cara. Sobre esse lance do Elitão, eu peguei pra uma situação, porque pra mim, ele, na partida de ontem, foi uma partida menos insegura do que, por exemplo, lá em Alagoas. Teve esse lance, mas é um lance que eu concordo, há uma distância, mas eu também vejo o Elitão como jogador de maior estatura e ele dá um certo espaço, mas não é para ser um espaço tão grande, mas ele dá um certo espaço quanto o jogador é um cara mais rápido. A jogada, para mim, ela teve muito mais mérito, apesar da distância, muito mais mérito do Iltinho, com um lance plástico e de muito longe do que da falha do zagueiro, especificamente nesse caso. Sobre o que você falou, então, eu achei muito curioso. Realmente, o ABC surpreendeu todo mundo e conseguiu ser muito efetivo. O ABC foi efetivo no primeiro tempo. Muito pela intensidade que jogou. Intenso. Ele deu uma canseira, assim, no time do 4 de julho, de fato. Conseguiu deixar os caras preocupados. No segundo tempo tem essa mudança, ela é natural. O Silvio, eu imagino realmente, Itamar, que falta ainda o timing da mexida. Falta o segundo passo. Não discordo disso. Agora eu também me faço uma reflexão. Se o ABC, ao invés de fazer... Não é se retrancar que eu quero dizer, mas se o ABC, ao invés de adotar uma postura um pouco mais conservadora, conseguisse marcar uma das chances que conseguiu lá na frente, que criou. E ontem a gente falou aqui nessa mesa que o ABC é um time que cria pouco. E ontem conseguiu criar muito. E perdeu um caminhão de gols. Quem sabe, com uma dessas chances, Itamar... Tempo, ele só conseguiu criar esse caminhão de gols perdidos depois que ele mudou. Antes, ele estava levando um calor completo. Até os 20 e poucos minutos, o ABC não deu nenhum chute a gol. Aí eu fico pensando, aí foi quando ele resolveu mudar. Se uma dessas chances, o ABC conseguisse uma história diferente. Mas não tem muito se. Se eu fosse filho do mas o ABC, Batista, eu era o Thor. Eu quero voltar nesse ponto. O ABC ainda é um time que tem muitos problemas na cara do gol. À frente do gol. A conclusão do ABC ainda é muito falha. E aí complica até para o treinador justificar uma opção que ele fez. Porque o Silvio Criciúma podia estar com a vitória justificando decisões que a gente questiona aqui pessoalmente, profissionalmente, dentro daquele jogo. Mas com o empate fica impossível defender alguma situação. Foi um pouco do que ele falou, né? Mas deixa eu só perguntar o Ícaro, botar o Ícaro na jogada. Ícaro se assustou. Então. Não se assombre não, eu sei que a gente já se assusta com você aqui. Ícaro, me diga uma coisa. Você acha ou não acha que demorou a substituir o Silvio Criciúma? Eu acho que o Silvio demorou e acho que a bronca também foi nas mexidas. Eu acho que a grande questão desse time do ABC é essa mentalidade de recuar demais. Eu acho que isso aí é algo que está enviesado ali na mente dos jogadores. E aí eu não sei se isso é uma coisa que o Silvio tem que resolver ou se tem que partir dos jogadores. Isso é algo que no dia a dia do treino a gente não tem como observar. Agora, qual é o ponto? Você está vencendo por 2-0, volta do intervalo, toma um gol de bicicleta, pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe, não pode tomar um gol da forma como tomou. O Elitão falhou, não falhou, enfim... Não pode tomar um gol, gente. Bicicleta da forma como tomou, o cara dominou do peito, meia hora para dar a bicicleta e teve a chance de marcar um golaço. Inclusive, foi o segundo gol de bicicleta dele contra o ABC em 1 minuto de jogo. Vai abrir uma loja da Calói. E qual é o outro ponto que eu queria completar? Essa mentalidade de recuar, eu acho que isso precisa mudar também. A partir do momento em que você recua bastante, você chama demais o adversário. Itamar falou uma coisa correta aí. O 4 de julho deu um calor no ABC, ali naquela primeira quinzena do segundo tempo, 15 minutos, até os 25 mais ou menos, foi quando o ABC conseguiu dar uma equalizada, digamos assim, na parada, quando entrou o Anissete e quando entrou o Quixadá. E o Anissete ontem, inclusive, perdeu mais um gol. Né? Não sei nem se a gente pode dizer que foi perdido, Antônio vai ficar com puxou para a esquerda e mandou para fora, né? Então, qual é o ponto? Se a gente for olhar os números do jogo, finalizações foram 6 do ABC, 5 do 4 de julho.
essas 5 do 4 de julho, a maioria foi nesse período aí que a gente falou. Esses 15, 25 minutos em que o 4 de julho estava melhor. E o ABC segue, mais uma vez, perdendo gols. Uma pena, porque perde aí, né? 4 jogos em casa, 4 empates consecutivos. Permissivo, o ABC, né? O ABC se complica na Copa do Nordeste. De 12 pontos, só fez 4, né? Um terço dos pontos, é muito pouco. E se você observar que em todos os jogos o ABC perdeu gols que poderia ter matado a partida, inclusive, o diretor de futebol do ABC falou isso hoje pra mim. Vai falar já. Vamos ver, quer aproveitar? Vamos aproveitar? Analisando o trabalho do Silvio Criciúma, ele falou isso. Os atacantes estão perdendo gols pra caramba, gente. Ah, tá. Ele falou isso, não fui eu que disse. Muito bem, a gente vai já ouvir o que você falou com o Cartacho hoje pela manhã, mas antes vamos escutar a primeira resposta do Silvio Criciúma em relação a esse jogo de ontem, na coletiva. Antônio Ícaro, amigo e amigo ouvinte da Jovem Pan News Natal, ele falou, eu vou fazer um breve resumo, ele falou isso, que armou o time dessa forma no início, exatamente para dar um calor, dar uma pressão para cima do time do 4 de julho, que o plano deu certo, eu também acho, inclusive a entrada do Alan Pedro, eu concordei demais, fez o gol, tomou o pênalti, estava jogando muita bola o Alan Pedro, um dos destaques do ABC ontem, no primeiro tempo, principalmente falando, e depois ele fala que voltou para o segundo tempo e disse no intervalo aos jogadores, olha gente, 2-0 é um placar perigoso. Eu, na minha opinião, não teria dito isso, o cara já entra traumatizado, tomou um gol, disse pronto, vou já tomar outro. Não, eu acho que quis alertar, né? Mas isso às vezes agora, tem jogador que não engole bem isso. 2-0 não é placar perigoso, não. Perigoso é quando a gente tá perdendo de 4-0. Agora 2-0 é placar perigoso. Agora, o roteiro... Placar perigoso é 1-0, é 0-0. É 4-0 negativo. Agora, o roteiro foi muito cruel. Muito cruel para você. 42 segundos de jogo, você tem esse belo, faltando. você tem esse papo no intervalo, o jogador entra aqui, não, vamos entrar na atenção, não sei o quê. Gol. Aí você faz um segundo tempo. O professor falou, acaba tudo. Aí você praga. tem um segundo tempo todinho, você resiste a uma pressão que você não precisava ter tomado daquele jeito. Muito do que o Itamar falou, eu vou concordar. Não era para o ABC se defender se retrancar com alterações, mas era para se defender de uma forma melhor sem precisar daquele calor. E aí, depois de resistir, de ter chance no último minuto, mais um belo gol. O roteiro foi catastrófico. E aí, como o Itamar falou, vamos chamar agora o Silvio Criciúma, a primeira resposta dele, falando né? um pouco, após o jogo, sobre o resultado indigesto. E na volta, a gente traz o balanço da classificação e a missão do ABC na última rodada contra o Bahia. Sim, mais um empate para a conta, que não estava no programado, principalmente pelo primeiro tempo feito. 2-0 com controle de jogo, né? O início do segundo tempo, isso eu usei até o exemplo no intervalo, né, do jogo Juazeirense e Volta Redonda, né, onde o Volta Redonda ganhou por 3-0 o primeiro tempo pela Copa do Brasil e o jogo terminou 3-3 e o Juazeirense eliminando nos pênaltis. Eu usei isso no intervalo, então atenção, muita atenção. Estamos pelo terceiro gol para vencer da forma que a gente bem entender na partida, ligado no começo do jogo principalmente, e a gente toma um gol com 42 segundos, né? Então, infelizmente, não agimos conforme o programado. Mas, além disso, e diferente dos outros empates de 1-1, que todos saímos na frente e todos tivemos uma bola para fazer a diferença de 2 gols nos empates anteriores, nesse jogo a gente teve pelo menos 8 oportunidades para fazer o 3-1, né? O 3-1 que nos colocaria na condição de segundo do grupo, que nos daria uma grande vantagem para brigar pela classificação na última rodada, e ainda temos chance de classificação e vamos brigar por elas, mas realmente um empate com sabor total de derrota. Um empate com sabor total de derrota. Não poderia ter outro sabor, né? Não teria outro sabor de jeito não. Mas sabe quem é que tem outro sabor e outra qualidade? Esse é bom. Nordestão Lagoa Nova. Para você que adora uma grande novidade com gosto de sofisticação e sabor, vai aí uma super dica. Conheça hoje mesmo os novos espaços do Nordestão Lagoa Nova. Não deixe para depois. Tá tudo novo, lindo e aconchegante para receber você. Venha descobrir a nova seção de bebidas, nossa seleção que conta com a maior adega do estado, com mais de 900 rótulos de vinhos e 240 rótulos de cervejas, incluindo as artesanais de produção local. E na mesma visita você vai conferir a ampliação
ampliação e modernização completa da seção de frutas e verduras, com extenso catálogo de orgânicos, alimentos prontos para o consumo e frutas secas a granel. O Nordestão Lagoa Nova está totalmente renovado por você. Venha hoje mesmo experimentar tudo isso e levar para casa ofertas imperdíveis. Anthony, como é que fica aí para o nosso ouvinte e para nossa ouvinte a situação do ABC aí na Copa do Nordeste? Quinto colocado do grupo B, 10 pontos, misturado ali com o CSA, misturado ali com todo mundo, e um jogo decisivo contra o Bahia fora de casa. Decisivo e meio. Bahia ontem venceu pela Copa do Brasil, nada tem a ver com a Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste, o Bahia está numa situação diferente, vamos chamar assim. É terceiro no grupo A, tem 10 pontos, mas precisa da vitória na última rodada. Então Bahia e ABC ocorrem cheio de importância para as duas equipes.